seja bem-vindo ao nosso podcast Conexão Materna. Eu sou Miriam Marques e hoje vamos falar sobre um assunto extremamente atual e necessário: etarismo, também chamado de idadismo ou ageísmo, que é preconceito baseado na idade. Muitas vezes ele aparece em comentários aparentemente inofensivos, em piada ou até em decisões dentro do mercado de trabalho. Mas esse tipo de comportamento pode gerar exclusão, discriminação e até consequência jurídica. Para conversar conosco sobre esse assunto tão importante, recebemos duas convidadas muito especiais. A advogada Andréia Maria Zatar, especialista em direito trabalhista e previdenciário, membro da Associação Brasileira de Mulheres e da Carreira Jurídica e da Comissão de Direito do Trabalho da UABMT. E também vamos falar com a juíza do Direito do Trabalho do TRT 23, Daina Lanes Andrade, titular da vara da segunda vara de Sinop. Tudo bom? Olá, tudo bem. Para começar esse assunto, vamos explicar para as pessoas que estão assistindo o que é esse etarismo. Muita gente pergunta se etarismo é bullying. Nós podemos dizer que sim. Bullying, gênero. Etarismo, específico. É a espécie do dano que causa à pessoa. Ele atinge tanto as pessoas mais jovens como as pessoas com mais idade, geralmente com 60 ou mais. Mas hoje já se vê em idade mediana também. Ela é vista em gestos, palavras, comportamentos, excluindo a pessoa do vínculo social, do vínculo de emprego, do ambiente que frequenta, de tal maneira que ela se sente constrangida e vai tornando isolamento social. Porque esse tipo de preconceito muitas vezes passa despercebido ou é tratado como algo normal na sociedade. Na verdade, o etarismo ele vai se apresentar de formas sutis e por isso muitas vezes passa despercebido, porque ele de certa forma está arraigado em conceitos, né, estruturais da nossa sociedade, né? A gente observa uma cronologia esperada dos acontecimentos, né? A sociedade estipula uma idade para casar, uma idade para maternidade, uma idade que espera que você não use mais um cabelo tão comprido, porque você já está velho para tanto. Então, por essa cronologia esperada, criada, né, pelos costumes da sociedade, isso sempre apresenta de forma sutil. E nós também observamos que o etarismo ele atinge a todos nós que vamos envelhecer um dia, mas ele atinge de forma diferente as mulheres, porque enquanto para o homem o uso de cabelos grisalhos denota experiência, de uma certa forma é admirável, Sim. para a mulher é julgado como relaxo, desleixo, né? Então o etarismo ele atinge em camadas mais, digamos, de exigência maior as mulheres, porque a mulher ela é duplamente julgada, né, com um viés de gênero, porque ela é mulher, espera-se que ela esteja eternamente jovem e não deixe apresentar os traços desse envelhecimento, né, do atingimento pelo tempo. E no dia a dia, o etarismo costuma aparecer de forma sutil. Quais são os exemplos mais comuns desse comportamento? Bom, no dia a dia a gente vê exemplos corriqueiros como: "Nossa, você está muito bem para a sua idade", ou "Você é muito Hum, jovem para isso", ou "Você é velho para para isso", isso. né. Isso atinge diretamente a todos aqueles que estão envelhecendo. E o envelhecimento natural das pessoas é uma trajetória que nós temos que absorver como uma dádiva, né, nem todos puderam envelhecer conosco, Hum, né, e a gente ouve esses comentários indesejáveis: "Você não tem Sim. mais idade para isso, essa roupa não é adequada para a sua idade, você quer usar para parecer uma garotinha", ou "Você não aparenta a idade que tem", ou
o popular coroa enxuta, né? O idadismo, na verdade, ele também é individual. A pessoa tem uma conotação do que ela presume que pode ou não. Ela mesma fala: "Ah, não tem idade para isso. Ah, eu não estou mais preparada para isso". A pessoa também tem, Sim, porque está sim. enraizado autocontenção, demais né? A própria na pessoa cultura, começa. É. aí cria a Existe concepção da velhice. existe um tipo de elogio que não é elogio. Fala: É. "Nossa, mas você tá bem para sua idade", Sim, e Exato. aí, né. na verdade, esses comentários e esses aparentemente, entre aspas, elogios, eles vêm reforçar estereótipos, Sim, né? Reforçam essa questão da passagem do tempo, da pessoa se sentir inadequada para determinada roupa, para determinado cabelo, para determinado trabalho. Enfim, ela começa a se sentir excluída de determinados ambientes da sociedade, né? E causa um problema psicológico muito grande, um abalo na sim, autoestima, sim. na percepção. E isso a gente tem que ter o cuidado, porque não sabe o dano que vai causar o outro. E existe uma diferença de tratamento entre homens e mulheres quando falamos de envelhecimento? Sim, como a Sim, doutora é como mencionou. mencionei rapidamente, a gente vê que até em relação ao etarismo, a gente tem uma postura muito mais aceitável, condescendente da sociedade com o envelhecimento do homem, que é sinônimo de experiência, né? Os cabelos grisalhos do homem é charmoso, né? Sim, São charmosos. Os cabelos grisalhos da mulher são desleixo, falta de cuidado, a pessoa está acabada, né? Então a gente vê que o etarismo, ele atinge mais diretamente as mulheres e algumas profissões são inclusive mais julgadas, como modelos, mulheres, atrizes, que são extremamente cobradas com relação a um padrão de corpo, de aparência aceitável e que críticas, nossa, como determinada atriz está velha, como se isso fosse uma doença incurável, uma sim. doença grave, né? E a gente não vê esse mesmo julgamento social com relação aos homens. Geralmente não causa estranheza a apresentação de um ator com cabelos grisalhos, muito pelo contrário, ele é elogiado, né? Mas com relação às mulheres, cobra-se muito e dá aquela noção de descartável, né, doutora? Como se ela não É, tivesse mais servindo ou prestando para aquela atividade, não fosse adequado o exercício, não fosse adequado estar no Carnaval do Rio de Janeiro sambando, porque você está velha para isso, né? E até nas profissões, né, quando você vê um homem, na profissão por muito tempo, fala assim: "Não, ele é experiente, ele é bom". Uma mulher muito tempo fala assim: uhum. "Não, ela já É o está de homem, idade". é o galã. A mulher, Sim, o papel de avó, Precisamos de tia. oxigenar de novas ideias, É, né? isso E aí sim, vem mesmo. aquela ideia de renovação em desprestígio, a experiência acumulada ao longo dos anos e parte de um pressuposto que aquele que acumulou experiência está obsoleto, não acompanhou os avanços, sim. não estudou o suficiente para estar devidamente atualizado com relação a determinadas atributos profissionais, né? Sim. E muitas pessoas dizem que são apenas brincadeira, mas esse impacto causa impacto psicológico, emocional. Que tipo de comentário pode causar isso? Então, não é um crime de forma autônoma, mas se você tem a intenção de atingir a dignidade, a honra, ele pode ser classificado como injúria e é passível das combinações criminais. E se abalar a autoestima, é passível de indenização por danos morais também. Quando passa o limite da brincadeira, né? Passa a Isso. ser considerado ofensivo ou discriminatório. É. Aí cabe danos morais É porque até. causa constrangimento, Uhum, dor, humilhação, principalmente na presença de outras pessoas, o gestual, o comportamento, a fala, é passível de indenização, sim. A gente observa que a brincadeira parte de um pressuposto que
as duas partes devem estar confortáveis, né, Sim, com relação àquele intuito de brincar, aquele intuito, jocoso, como a gente diz no direito, né. Mas com relação quando isso extrapole, a gente está vendo o desconforto, o entristecimento, a ofensa à honra e à dignidade daquela pessoa, e isso pode resultar inclusive no adoecimento sim. daquela pessoa que está sendo vítima de constantes expressões com conteúdo etarista, pode resultar em indenização por danos morais em virtude dessa ofensa mais grave sofrida, né, pela pessoa. E no mercado de trabalho, o etarismo pode ser ainda mais evidente. Como essa discriminação costuma aparecer nas empresas? Olha, eu acho que a primeira barreira que a gente verifica é na própria obtenção do trabalho, né? Na exclusão do mercado de trabalho das pessoas a partir de determinada idade. Então, não precisamos estar aqui falando de pessoas 60 a mais, Uhum, acima de 60 anos, que estão aí protegidas pelo Estatuto da Pessoa Idosa. Nós observamos já uma certa resistência à contratação e um pressuposto até de que a pessoa está obsoleta, não acompanhou os avanços ou não, descartabilidade do profissional a partir dos 40 anos, principalmente em determinadas profissões. Por exemplo, na área de tecnologia, há uma, preferência, clara preferência pela contratação de mão de obra de jovens, partindo do pressuposto que sim. eles estão muito antenados com as tecnologias, eles estão muito mais capacitados do que aqueles que estão, né, 40 a mais, que já envelheceram um pouco. Então, dificilmente a gente vê no mercado de trabalho de tecnologia, e aí inteligência artificial, telecomunicações, pessoas com mais de 50 anos. Sim. Então, bem antes dos 60, as pessoas estão É, sendo já. excluídas do mercado de trabalho. Então, a primeira barreira é na contratação. Aí nós vamos ver a dificuldade de manutenção no O emprego, emprego, porque o começam custo, aí os mas PDVs, né, os Sim. programas de incentivo à demissão, as próprias demissões mesmos involuntárias, e que vão com um pressuposto de renovação, de oxigenação do quadro, desprezando a experiência acumulada por esses profissionais, né. Até porque os jovens eu acho que é uma mão de obra mais barata para eles Também também, isso. tem né? essa questão da diminuição do gasto com a contratação de mão de obra, né. A gente observa a barreira na contratação e a antecipação da dispensa, entendeu? São 2 pontos Sim. que evidenciam o etarismo. E a gente observa no ambiente de trabalho, primeiro, a não promoção da pessoa Uhum. com idade mais elevada, Avançada. a gente observa as exclusões, o isolamento. Geralmente, o mais velho não é convidado para as reuniões, para as equipes e até mesmo para as festas. Quando é um churrasco, que vai ter bebida, que vai ter isso, não Sim. combina com o Com perfil, já auto-intitula, sim, já exclui. E é difícil comprovar porque é sutil. sim, Então, no ambiente de trabalho, para você comprovar que a dispensa foi discriminatória, que foi decorrente da idade, não é fácil. Aquele que pratica ou é o colega, ou é o chefe hierárquico superior, então fica tudo muito preso ao ambiente de trabalho, dificultando. E quais são os sinais que um trabalhador pode estar sofrendo de etarismo dentro da empresa? Bom, sinais foram abordados pela Sim, doutora, né, de forma, eh como o etarismo é um fenômeno que acontece de forma sutil, realmente há essa dificuldade probatória muito grande. Mas os primeiros sinais são caracterizados pelo isolamento no ambiente de trabalho, né? Isso tratando-se da discriminação etária ao longo do contrato de trabalho. Então, a gente começa a ver esse trabalhador ou trabalhadora sendo excluído das dinâmicas empresariais, até que resulte aí numa dispensa. Situações como essas que nós mencionamos, que brincadeiras, expressões relacionadas à idade da pessoa, né? eh, eh, eh,
eu lembro que até mesmo no serviço público a gente brinca, aqueles que estão mais perto de aposentar, tinha uma brincadeira que eu mesma já ouvi em lugares que eu trabalhei, que aquele era uma múmia, estava ali desde o início, né? Então, assim, quando tá no âmbito da pessoa tá rindo junto e Sim. dividindo e chamando o outro de um bebê de fraldas, então Aham. ali tá naquela fase da brincadeira que ambos estão se divertindo. Na medida que você observa que o outro se ofendeu com aquilo, é algo que não pode continuar, porque ele pode acarretar aí lesão a direito da personalidade, aquela pessoa pode se sentir ofendida e resultar até em quadros depressivos, né, E doutor? isso aí estende até para uma questão social, Sim. porque ele está desempregado e, ao mesmo tempo, pela idade, já não pode aposentar, porque nós tivemos uma reforma previdenciária, Sim. dificultou, então Muito. ele não pode se aposentar e precisa do mercado de trabalho, precisa do trabalho para manter a sua subsistência, para manter a sua família, e encontra uma barreira de permanência e de recolocação também no mercado de trabalho. E como a gente viu, essas situações pode causar danos morais, né. E quando isso acontece, quais são os direitos do trabalhador? Até eu gostaria de observar, relacionado ao que a doutora Sim. falou, que nós temos também um um óbice à contratação e à manutenção do contrato de trabalho, porque presume que a pessoa com uma idade mais avançada vai apresentar mais atestado, Sim. vai Uhum. adoecer mais, vai ter maior evasão, vai ter maior gasto com o plano de saúde. Então, esses todos são elementos que colaboram para a exclusão daquele trabalhador do ambiente de trabalho, já com relação à dinâmica empresarial, que vai ali calcular os custos daquela contratação. Sim. Presume-se que a pessoa mais nova é mais sadia e que não vai precisar ir ao médico, porque Uhum. está ali, né? Agora, quanto aos direitos, se a pessoa que se sentir ofendida nos direitos da personalidade por esse tipo de atitude, ela pode procurar um advogado, entrar com uma reclamação trabalhista, se estiver, né, relacionado ao contrato de trabalho, e postular aí uma indenização por assédio ou por danos morais, né? Isso no Isso, âmbito das relações de trabalho. E há também repercussões no âmbito criminal que pode resultar no crime de injúria, né, doutor? exato. Hoje a população do Brasil é mais longeva. Quais são os impactos sociais do etarismo? Primeiro é a exclusão, Sim. né? Ele é excluído. Depois é a restrição. No campo social, não está preparado mais para tais atividades, mas vai praticar atividade física? Vai participar de jogos? Vai dançar? Até tem os memes Sim, previdenciários sim. falando, né? Se o INSS vê isso, Aham. porque Uhum. presume que aposentou, a pessoa não pode Pode dançar, Não não pode pode viver. correr, é. entendeu? Agora o INSS caça, né? O terror do E o INSS. terror, É. entendeu? E aí fala-se também porque, de certa forma, o INSS é uma pirâmide, Sim. quem entra sustenta quem está no topo, e Quem já hoje, está recebendo, né, uhum, recebendo o os benefício, benefícios. e o que que acontece? Eles estão vivendo mais tempo, recebendo mais tempo, poucas pessoas estão ingressando, porque nós estamos numa onda De de precarização, né. precarização das relações de trabalho, e que a gente já nem sabe por quanto tempo vai subsistir a previdência social. Isso também é um grande impacto que não pode passar despercebido. Inclusive, estudando sobre a temática, eu li uma reportagem, porque essa situação se verifica de forma mais evidente de um envelhecimento da sociedade na Europa já, né, Sim. em alguns países em que há muito tempo, o número de aposentados ou de pessoas mais velhas superam o número de novos ingressantes no mercado de trabalho. Isso impacta em diversos setores, até em financiamento imobiliário, porque a pessoa mais velha, geralmente, ele não vai comprar um novo imóvel. Não.
não vai comprar um novo Não. imóvel. Então, assim, além da questão previdenciária, que é muito importante, concordo plenamente com a avaliação da doutora Andréa, nós temos que preparar a sociedade brasileira para um quadro de maior envelhecimento populacional e menos pessoas trabalhando no mercado formal. E nós precisamos estudar mecanismos para trazer as pessoas do mercado informal para a formalidade, Sim, porque senão o sistema não vai se sustentar, né? Não vai se sustentar, porque a gente vê que quase 40% da população brasileira está no mercado informal, entre É, pejotizados e pessoas que trabalham como autônomos. E muitos trabalham como autônomos por não conseguir condições dignas de trabalho no mercado formal. Uma coisa é, eu sou efetivamente empreendedor e quero empreender, estou ali porque quero empreender. Mas aqueles empreendedor de si próprios sim, é porque não conseguiram sim, outras oportunidades dignas de trabalho, né? A gente observa um fenômeno hoje em dia que eh, fala-se que muitos não querem ter CLT porque é um sinônimo de um trabalhador, sim, uhum, né, fracassado nessa época de rede social. Mas é uma coisa que eu observo em quase 20 anos de magistratura, que o CLT, tem um trabalho digno e valorizado, ele quer CLT. Eu nunca vi um trabalhador de uma empresa que tem um patamar salarial digno, um bom plano de saúde, um plano de cargos, né, e salários com uma evolução boa, e falar que não quer CLT. sim, Ele quer CLT, mas os que não querem, falam que não querem porque eles partem da premissa de um trabalho mínimo, né, de um salário sim. mínimo, sem garantias e com 6 por 1, né, trabalhando 6 dias por 1 de descanso. Então, o que a gente vê é que o trabalhador, eu nunca vi um empregado público do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, falar que não quer Não ser quer. CLT, é. né. E existe uma contradição no mercado de trabalho entre a necessidade de trabalhar por mais tempo e a dificuldade de inclusão das pessoas mais velhas? Ah, com certeza, uma dificuldade de inclusão das pessoas mais velhas, a necessidade de se trabalhar mais tempo, a gente vê, e é um fenômeno muito recorrente, muitas vezes pessoas mais idosas trabalhando como trabalhadores plataformizados em Uber, Também, né? A gente vê porque o que se ganha é insuficiente para a manutenção da sua subsistência na velhice. E não deveria ser, né? Deveria ser um momento que a gente pudesse desacelerar e viver a vida com mais vagar e com segurança, mas infelizmente não é esse contexto que a gente tem. E cada dia mais aqueles que são, né, do mercado de trabalho ativo, né, na nossa idade, estão tendo que trabalhar mais e sem nenhuma garantia de que efetivamente algum dia vai poder usufruir de é uma verdade. aposentadoria, né. E a Constituição Federal e o Estatuto da Pessoa Idosa oferece proteção para esse tipo de discriminação? Sim, a Constituição Federal, ele preza pela dignidade da pessoa humana, a igualdade, ela veda as formas de discriminação. Nós temos também o Estatuto do Idoso, que prevê inclusive punições nas práticas de negligência, discriminação, violência física, psicológica e financeira contra as pessoas idosas. Nós temos sim um bom ordenamento jurídico, mas precisamos de práticas sociais e de conscientização da população, de toda a sociedade, porque a discriminação começa em casa. Sim, Os idosos são vítimas de violências são. dos filhos, dos netos, de vizinhos, de cuidadores, até dos cuidadores, entendeu? Ganham um pouco, não têm paciência para o cuidado. Então é preciso políticas de conscientização, porque todos nós vamos passar por essa etapa, a menos que não se Não. envelheça, ter uma morte prematura. Precoce, É, Como dizia do seu pai, contrário, né? É. É, A outra opção é muito pior, né, então temos que pensar mecanismos para um é. envelhecimento saudável, Nós né. comentamos É. ontem de uma socióloga que falou que se você não pegou, né, de gênero, de cor, de classe social,
E se envelhecer de idade vai pegar, vai ser vítima. Alguma discriminação, Então né, se você não pegou essas de gênero, de classe, de raça, vai É de pegar a de idade. idade. É. E o etarismo também tem dimensões culturais muito fortes. Como podemos mudar a mentalidade da sociedade? Eu acho que a gente precisa de políticas sociais nesse sentido de valorização da experiência, de incentivos, a exemplo do que ocorre com a contratação de trabalhadores PCDs. Durante muito tempo havia certa resistência, né, doutora que advoga bastante nessa área sabe das empresas de cumprir a cota obrigatória de contratação de trabalhadores, né, com alguma deficiência, né, com condições especiais de trabalho. E atualmente isso tem funcionado muito bem. Então, eu imagino que talvez, né, no futuro, trabalhar algo nesse sentido de estabelecer uma cota para contratação de pessoas, 50 a mais, 60 a mais, para que leve para a empresa essa preocupação com o envelhecimento saudável da população e, como você disse, a nossa população está cada vez mais longeva, então vamos viver mais, que vivamos com qualidade, né? Porque o Verdade. trabalho é um elemento muito importante da vida em sociedade. Ele é um instrumento de inserção, de inclusão, né, doutora? Isso, E evita uma série de problemas relacionados a depressão por solidão mesmo, né. Você vê que na pandemia muitos idosos sofreram muito com a solidão, com o afastamento, com a exclusão, né, e aproveitar a experiência acumulada ao longo dos anos é muito importante e são talentos que podem ser incorporados em diversas profissões do mercado de trabalho. políticas sociais, audiências públicas, levar às escolas o tema, debates, entrevistas, como nós estamos levando o Sim. tema. Vamos escrever um artigo, vamos lançar essa semana sobre o tema, como forma de aprendizado e conscientização. As pessoas precisam abordar o tema. As pessoas preferem fugir porque incomoda, mas a Sim. gente tem que trazer para a sociedade. E é possível dizer que o combate ao etarismo é também valorizar a experiência e a trajetória das pessoas? Com Sem certeza. dúvidas. Uhum. Sem dúvidas. Compartilhar experiências, conhecimentos, vivências. Vivemos em uma sociedade que valoriza a juventude, mas esquece que envelhecer é um privilégio. O problema é, muitas vezes, quando a idade chega, o respeito vai embora, né? Exatamente. Muito bom, Muito final. bom. Perfeito. Envelhecer não significa perder valor. Pelo contrário, a idade representa experiência, conhecimento e trajetória. Por isso, o combate ao etarismo é construir uma sociedade mais justa e mais humana para todas as gerações. Muito obrigada às nossas convidadas e pela participação. Nós que Nós que agradecemos agradecemos. a oportunidade, o convite, por estar aqui. Esperamos contribuir, né, para conscientizar as pessoas sobre esse processo que todos passam ou vão passar em algum momento. E a importância da valorização da experiência e da inserção no mercado de trabalho de pessoas com mais idade, em processo de envelhecimento, né, para que elas possam trazer a experiência, né, adquirida e consolidada ao longo dos anos. E as pessoas que estão nos assistindo, que quiserem, acompanhar vocês ou alguma dúvida jurídica, como que elas fazem para entrar em contato com vocês? Pode ser pelo 65 99971 4061. Acha no Instagram também, Andréa Zatara Advogada. É. Bom, a doutora é advogada, pode tirar dúvidas jurídicas, eu infelizmente não posso, porque essas dúvidas podem parar em um processo, Sim. mas nas redes sociais da Enalanes, Juíza do Trabalho. E para vocês que estão em casa, compartilhe, comente. Muito obrigada.